dia, Juliana. Como é que você está? Que bom você estar aqui mais uma manhã. Estou aqui marcando o texto para a gente começar o nosso devocional, que eu tenho certeza que será bênção para as nossas vidas, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está sendo pregada, exposta. Bom dia, Laisa, que bom. Estou vendo aqui a Laisa, estou vendo aqui a Maria, estou vendo aqui Rogpri. Não sei exatamente o nome, mas bom dia. Estou vendo minha mãe também, a Natália, minha irmã, acabou de entrar aqui. Que bom. A paz do Senhor, que Deus realmente abençoe as nossas vidas, que Deus possa guiar os nossos corações, continuar guiando. Nós estamos diante da palavra de Deus, é a palavra que nos orienta, nos ilumina, é semente lançada em nosso coração. E como é bom ser esse solo, como é bom ser o solo que acolhe pela fé a palavra que é lançada em nossos corações. Que Deus possa abençoar profundamente as nossas vidas nesta manhã. Se quiser convidar, pode convidar seus amigos, seus familiares para estar conosco aqui. Nós estamos recomeçando, Estou vendo aqui o irmão Joel também, irmã Beth, Marion, que bênção. Paz de Cristo sobre o seu coração, em nome de Jesus, o coração de cada um de nós aqui. Estou vendo a irmã Petrusca também, a Dulce, que bênção, bom demais ter vocês aqui. Nós estamos recomeçando, ficamos um tempo parado, do Natal, dia 24, que nós fizemos o nosso devocional, e por uma questão de time, nós, entre Natal e Ano Novo, é um período mais complicado, entre família, você tem as comemorações do Natal, Ano Novo, Réveillon, então eu deixei um pouco mais aberto, e agora estamos de volta, dia 11 de janeiro, e eu espero em Deus poder com você até o final desse ano, estar aqui todos os dias, na verdade de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, expondo a palavra de Deus. Estou vendo aqui a Graça, estou vendo aqui pastor Ismael, Luiz Gonçalves, meu amigo, grande Luiz, que bom. A Clá também está aqui, que bênção, só bênçãos, só vidas abençoadas. Estou vendo o Alan aqui. Bem, eu quero ler para você então a palavra de Deus em Marcos capítulo 11, do 11 ao 14. Então, depois de ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 11, do 11 ao 14, eu já fixei aqui, então nós vamos falar com Deus e pedir que Deus então fale aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo ele de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao nosso Senhor que Ele interprete esse texto. Eu creio muito nisso. O Espírito Santo é o nosso intérprete. É Ele quem nos expõe de fato a palavra do Senhor. Vamos então clamar ao Espírito Santo de Deus que Ele seja intérprete nesta manhã. Estou vendo aqui a Alessandra, que bom, a irmã Rosane também. Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença, diante da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito seja intérprete nesta manhã para os nossos corações, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus. Bem, vejam só, entrada triunfal de Jesus. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho que não tinha sido montado, não tinha sido usado para fins seculares. O seu serviço era sagrado, era introduzir Jesus
na cidade de Jerusalém. Jesus entrou montado na simplicidade, porque ele era um Messias simples, sincero, nasceu numa família pobre, foi exposto aos perigos desde o seu nascimento. Vocês se lembram da perseguição de Herodes, da morte dos inocentes, a matança dos inocentes? Cristo sempre foi exposto à simplicidade e ao bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. E Hosana é a transliteração de uma expressão espontânea de homenagem que significa: ó, salva-nos. Salva-nos. Este era o clamor daqueles peregrinos que colocavam os seus mantos, sim, e clamavam: Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor. Então entra Jesus na cidade de Jerusalém. Jesus entrou na cidade de Jerusalém e o que aconteceu? Ele entrou no templo. Observe muito bem isso. Ele entra no templo e diz a palavra de Deus: tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Isso é muito importante, a observação do verso 11. Eu sei que o vídeo foi pausado, mas eu acho que ele voltou. Então, se ele voltou, e se você puder me dar um feedback dizendo assim: pô, tá ótimo, tá perfeito, continua, prossiga, eu quero prosseguir então com a exposição da palavra de Deus. Eu digo para vocês o seguinte, gente: ore por essa internet, porque pelo amor de Deus, só Jesus Cristo. Nós aumentamos a internet aqui, né, para 220 megas. Eu estou tentando trazer agora um ponto da internet para onde eu faço a exposição, né, devocional aqui dos textos, mas eu acredito que voltou, está ótimo, a Graça está dizendo assim. Então teve só uma pequena pausa, eu estou tentando, eu já melhorei aqui a internet, eu espero que ela melhore cada vez mais para que você tenha um acesso privilegiado, né, da palavra de Deus. Então veja, este era o grito dos peregrinos: Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor. E Hosana é a transliteração dessa expressão espontânea de homenagem: salva-nos, salva-nos. Então veja, Jesus entra no templo e ele observa tudo. E aí diz o verso 12: no dia seguinte então, depois de entrar no templo, observar tudo, esse olhar fixo de Jesus para o templo, para mim é o óculos hermenêutico, interpretativo deste texto. Ele observa as relações que se estabeleciam ali no templo, a esterilidade da religião de Israel. E veja, no dia seguinte, depois de fixar os olhos nas estruturas relacionais do templo, ele sai da cidade de Betânia em direção a Jerusalém. Então diz assim a palavra de Deus no verso 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome, ele era humano, totalmente humano. Ele teve sede com a mulher samaritana em João 4. Ele teve fome no deserto, nos textos da tentação dos evangelhos. Sim, teve fome, e aqui ele teve fome. E veja, ele viu de longe uma figueira com folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Vamos entender um pouco o que significa, o que simboliza essa figueira sem frutos, para que a gente possa entender, porque não era tempo de figos, mas Cristo ainda assim amaldiçoou a figueira. Disse para ela: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Veja, a figueira era um dos tipos de árvores mais comuns na Palestina. E é interessante entender porque exatamente nesta época, na época em que Jesus se aproximava de Jerusalém, os tenros primeiros frutos da figueira já deveriam ter aparecido nas árvores. Os tenros primeiros frutos apareciam em torno de março e já estavam maduros no mês de maio. Eram os primeiros figos. E esses primeiros figos, eles precediam a safra principal. A safra principal das figueiras
dos figos, ela ficava madura, sim, entre meados de agosto e outubro. Então vejam, os tenros primeiros frutos, essa primeira safra, não a safra principal, era um sinal. Um sinal, se os tenros primeiros frutos aparecessem, então a safra principal vingaria, ela viria. Os frutos viriam em agosto, entre agosto e outubro. Mas veja, o contrário também é verdadeiro. Se esses tenros primeiros frutos não aparecessem entre março e maio, então essa safra principal não viria. Os frutos não viriam. E o que Jesus observa em direção a Jerusalém ao sair de Betânia é que aquela figueira era uma figueira estéril. Os tenros primeiros frutos não apareceram. E porque não apareceram, a safra principal daquela figueira não apareceria em agosto, entre agosto e setembro, outubro. Os tenros primeiros frutos daquela árvore, daquela figueira, uma das principais da Palestina, não simbolizavam a safra principal. A safra principal não viria. Olha que coisa interessante. Aquela figueira era uma figueira cheia de folhas, aparência externa, exterioridades. Sim, nós estamos no meio de uma sociedade do espetáculo. Somos bons para aparecer, somos vitrinizados, somos folhas, mas a pergunta que Cristo nos faz é: onde estão os nossos frutos? Que a sociedade do espetáculo não nos engula, não nos devore. Aquela figueira era uma figueira exterior, mas sem frutos. Era uma figueira de folhas, mas os tenros primeiros frutos não apareceram, ou seja, a safra principal entre agosto e outubro também não apareceria. Jesus teve fome e amaldiçoou aquela figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. É interessante porque na Bíblia hebraica, a figueira simbolizava ou a frutificação de Israel, ou então o seu juízo. Eu quero ler com vocês o que a palavra de Deus, por exemplo, nos diz lá em Deuteronômio 6 a 8. Então veja só, Deuteronômio capítulo 8, do 6 a 8 diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares dos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. As figueiras, as romeiras, a cevada, o trigo, as vides, os vales, os mananciais profundos, as águas, as fontes, simbolizavam a prosperidade de Israel a partir dos mandamentos. Deus colocaria Israel numa terra que manava leite e mel, uma terra frutífera. Eles precisavam seguir, cumprir os mandamentos, as ordenanças. Agora, a figueira simbolizava a prosperidade, simbolizava a frutificação de Israel, mas também a figueira simbolizava o juízo. Leiam comigo, por exemplo, Oséias capítulo 2, verso 12. O profeta diz claramente: devastarei, Deus dizendo através do profeta, devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Então veja o preço da idolatria, o preço da prostituição, tão bem explicada pelo profeta Oséias. Então veja, devastarei a sua vide, a sua figueira. Veja, a figueira simboliza a frutificação, mas também o juízo. Isaías 34, verso 4 diz: todo o exército dos céus se dissolverá, os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Observe, juízo. A figueira simboliza o juízo de Deus. Jeremias capítulo 5, verso 17:
comerão a tua sega e o teu pão, e os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas. Veja o que Jeremias está nos dizendo. A figueira simbolizava a frutificação, mas a figueira também simbolizava o juízo de Deus sobre o pecado de um povo que se desviou, que se prostituiu em meio às idolatrias. Quem aqui não se lembra do texto de Joel? Sim, do gafanhoto cortador, do gafanhoto migrador, do gafanhoto devorador, do gafanhoto destruidor. A praga dos gafanhotos simbolizava o juízo de Deus. E veja só, Joel, capítulo 1, do 1 ao 7, você leia depois, diz assim claramente: fiz de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira. A figueira simbolizava a prosperidade, a frutificação, mas também a figueira simbolizava o juízo, a assolação, a devastação, o destroço, as destruições, os impérios babilônicos, assírio, que devastaram Judá, devastaram o norte de Israel. Sim, porque o povo de Deus se desviou dos mandamentos. O povo de Deus se desviou da lei, se desviou das orientações, dos valores do reino de Deus. Nós precisamos enxergar a purificação do templo e esta passagem da figueira sem fruto. Aliás, temos que enxergar esta figueira sem fruto como parte integrante das ações simbólicas de Jesus em Jerusalém. A figueira amaldiçoada por Cristo é sinal de juízo, e nós temos que lê-la como parte integrante de todas as ações simbólicas de Jesus em relação ao templo. Veja, Jesus observou o templo, e logo depois de observar, ele sente fome a caminho de Jerusalém, de Betânia a Jerusalém, porque ele observa uma figueira com flores, mas sem fruto, com folhas, mas sem vida, tal como o templo de Israel. Juízo de Deus sobre o templo. Jesus purifica o templo. As palavras de Jesus à figueira são as mesmas palavras, já que nós estamos interpretando como um conjunto simbólico desse texto, de Jesus ao templo de Israel. Disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Fruto de ti. E os seus discípulos ouviram atentamente a respeito disso. No sermão profético de Jesus, aliás, o sermão profético de Jesus, que fala sobre o fim dos tempos, ele nasce da observação dos discípulos em relação à beleza do templo. Jesus disse: não sobrará aqui pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Sim, juízo de Deus sobre uma religião que se tornou infértil, estéril. Nós precisamos perguntar seriamente nesta manhã se os nossos corações são frutíferos, se os nossos corações têm vida. Uma verdadeira espiritualidade não é uma espiritualidade que depende de gestos exteriores. Não, brota no coração para transbordar através de gestos exteriores. A religião de Israel, no tempo de Jesus, se tornou estéril, infrutífera, porque o que a religião de Israel fazia era ser vista no templo, ocupar os melhores lugares, alargar os filactérios. Eram sempre ações exteriores, mas sem raízes na interioridade, na verdadeira espiritualidade que brota do coração. Que nesta manhã os nossos corações entendam, compreendam que a verdadeira religião brota no coração. Não são os gestos exteriores, não. Os gestos exteriores são apenas o transbordamento de uma coisa que Cristo está fazendo
nos nossos corações. Arrancarei os corações de pedra e colocarei no lugar destes corações um coração de carne. Que as nossas vidas, sim, sejam o transbordamento de uma vida interior autêntica, de uma espiritualidade autêntica, verdadeira, que brota do coração, porque a circuncisão verdadeira não é a exterior, é aquela que faz no nosso próprio coração. Jesus olhou para a figueira, olhou para o templo, e a reação foi a mesma. Que ninguém mais, nunca jamais, como alguém fruto de ti. Todos nós sabemos que no ano 66, 70, uma grande guerra judaico-romana trouxe fim ao templo, como também esse templo teve fim com os babilônicos. Não dependemos de templo, não dependemos de construções físicas, não dependemos de tijolos e concreto. A igreja de Cristo depende de uma espiritualidade que brota de dentro do coração. Que Deus abençoe a sua vida, Leandro. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus transforme a sua vida e que a sua vida seja profunda, de muita alegria, que você seja a expansão do reino de Deus onde você estiver. Eu já estou orando por você e vou continuar orando por você. Que Deus proteja o seu coração, que Deus dê vida ao seu coração, que Deus possa trazer alegria ao seu coração, em nome de Jesus. Que Deus desmanche essa depressão, Deus quebre essa depressão e traga alegria para o seu coração, para a sua vida. Que a sua vida seja uma árvore frutífera, que dê frutos em nome de Jesus. É o que nós pedimos nesta manhã pela sua vida, que as nossas vidas possam frutificar. Irmãos, que a gente largue os filactérios, que a gente largue os gestos exteriores, que a gente largue as cenas, as artes cênicas da religião, que a gente viva a profundidade, a interioridade, a verdade, as raízes fincadas num coração sincero, verdadeiro. Essa é a religião verdadeira, que transborda no cuidado das viúvas, dos órfãos, que transborda na sinalização do reino de Deus, sim, no estabelecimento da justiça, do amor, dos relacionamentos sinceros. Tudo isso é consequência de uma religião que nasce aqui no coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que os nossos corações não sejam, em nome de Jesus, essa figueira sem fruto. Jesus está com fome. Que Ele encontre em você fruto, figo para comer. Que nós possamos ser figueiras vivas, frutíferas, que apresentam os tenros, os primeiros tenros, frutos, para que então a safra principal apareça e alimente o mundo. Que Deus abençoe o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos tão alegres, felizes, porque estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja o nosso alimento e que as nossas vidas sejam alimento para os nossos amigos, para os nossos familiares, que os nossos familiares e amigos encontrem figos nas árvores das nossas vidas. Nós queremos ser frutíferos, Deus, não produtivos. Produtivo é uma palavra muito industrial. Nós queremos ser frutíferos. Queremos, ó Deus, dar vida, frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Aminon, Alessandra, Joel, Rosane, irmão Paulo, mande um abraço para a irmã Ângela, Priscila, Alain, irmã Zilda. Que Deus abençoe meu primo aqui, Laurence também está aqui, o Júnior, saudade do Júnior, que bom te ver aqui, Júnior, Alessandra, Eduardo, que Deus abençoe a sua vida, Carlos, Carla, que bom, minha irmã Natália, Beth, que Deus abençoe em nome de Jesus, e Leandro, mais uma vez, que Deus abençoe o seu coração, Leandro, que Deus possa fazer o seu coração ressuscitar para a vida, que do seu coração brote uma alegria que você nunca experimentou na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos orar por você, viu, Leandro? Que Deus abençoe o seu coração.
no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos. Um excelente dia, no nome de Jesus. Amém.